A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 km de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços.
Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Antes de entrarmos no motivo pelo qual e como existem pirâmides em todo o mundo, vamos falar sobre alguns exemplos. Começarei com a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, México. Essa gente realmente sabia como construir uma cidade. Seu centro urbano bem planejado se estendia por mais de 4.480 acres e ostentava várias pirâmides, mas a Pirâmide do Sol é a mais impressionante. Essa pirâmide gigante foi construída no ano 100 d.C. e é uma das maiores estruturas desse tipo em todo o hemisfério ocidental. Ela é tão grande que tem 66 metros de altura acima do solo. Se você estiver nessa cidade antiga, não poderá deixar de visitar a Pirâmide do Sol. Ela fica bem no lado leste da Avenida dos Mortos, a principal rua norte-sul da cidade. Para construir essa incrível pirâmide, foram usados cerca de 765 mil metros de material, incluindo um tipo especial de rocha vulcânica vermelha chamada tezontle talhado. Impressionante, não? Não se sabe muito sobre as pessoas que construíram a Pirâmide do Sol ou sobre sua finalidade, mas os arqueólogos acreditam que havia um templo em seu topo. Quando os exploradores foram para baixo da pirâmide na década de 1970, encontraram vários túneis e câmaras. Em 2011, até encontraram um esconderijo secreto de potes de barro, peças de obsidiana, ossos de animais, estatuetas humanas e uma máscara.
Quem sabe que outros segredos a pirâmide está escondendo? Se você decidir ver essa, deverá escalar a pirâmide usando seus 248 degraus irregulares no lado oeste. Cuidado com seus passos! O Sudão também tem algumas pirâmides. As pirâmides da Núbia não são tão grandes quanto as do Egito, mas ainda tem cerca de 200 delas. Essas pirâmides antigas abrigaram as tumbas dos faraós do reino Meroitic por quase 1000 anos, e eles governaram o Egito da Núbia até o mar Mediterrâneo. As pirâmides de Meroé foram construídas com granito e arenito avermelhado. Ah, e você sabia que o Sudão tem mais pirâmides antigas do que o Egito? As pirâmides de Kushite retratam a arquitetura indígena e as tradições de sepultamento dos reinos Napata e Meroé da Núbia, influenciados pelo Antigo Egito. Meroé, o local de sepultamento de mais de 40 rainhas e reis, é o mais extenso local de pirâmides núbias. As paredes das tumbas retratam membros da realeza mumificados, adornados com joias, com seus caixões de madeira contendo arcos, aljavas de flechas e outros artefatos que apontam para o relacionamento e o comércio meroítico com as civilizações egípcia e grega. Portanto, se estiver procurando algumas tumbas antigas para explorar, considere evitar as multidões no Egito e ir para o Sudão. Vamos até o Iraque para ver mais pirâmides. Os zigurates têm camadas recuadas sofisticadas e templos em camadas. Em vez de um exterior liso, ele tem camadas como um bolo, perfeitas para todos os trabalhos e rituais importantes que aconteciam em seu interior. É possível encontrar essas estruturas imponentes espalhadas pelo Iraque e Irã, e elas são um verdadeiro testemunho do poder e das habilidades das pessoas que as construíram. Um dos maiores e mais impressionantes zigurates é o Zigurate de Ur. É basicamente uma pirâmide retangular gigante com 20 a 30 metros de altura, com 3 níveis de terraços e um templo no topo. Você consegue imaginar quantos tijolos foram necessários para construir essa coisa? Tente 720 mil apenas para a parte inferior. Esse zigurate, em particular, foi construído para o rei sumério Ur-Nammu. Semelhante a outras, essa pirâmide existe há milhares de anos e, por isso, ficou um pouco irregular nas bordas. Felizmente, o rei babilônico Nabucodonosor II e alguns arqueológicos vieram em seu socorro nos séculos 6 e 20, respectivamente. E agora você pode encontrá-la perto da base aérea de Talil. O Zigurate de Ur foi construído em 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu para a divindade lunar Nana. Era o edifício mais alto da cidade, podia ser visto a quilômetros de distância. Era como o pináculo de uma catedral medieval de sua época. As pessoas vinham até aqui para trazer seus excedentes agrícolas, receber suas cotas de alimentos e buscar nutrição espiritual. Infelizmente, o templo de Nana, no topo do zigurate, não sobreviveu, mas temos alguns tijolos azuis esmaltados que podem ter feito parte de sua decoração. No entanto, as partes inferiores do zigurate são incríveis. Os arquitetos até incluíram buracos no exterior cozido do templo para permitir que a água evaporasse de seu núcleo. Já que exploramos algumas das pirâmides de nosso planeta, vamos dar uma perspectiva mais ampla. Elas podem ser encontradas em muitas partes do mundo. O Egito tem mais de 100 pirâmides, o dobro desse número está no Sudão, e dezenas de outras estão espalhadas no Oriente Médio e na China. As Américas têm o maior número de pirâmides no total, com mais pirâmides do que o resto do mundo combinado. Essas pirâmides estão localizadas no México, na Guatemala, em Honduras e El Salvador. É hora de saber mais sobre a evolução das pirâmides ao longo da história. A pirâmide mais antiga fica no Egito. Essa pirâmide era de degraus, criada colocando-se uma camada de pedra sobre a outra. Atribui-se ao faraó Snefero a criação da forma de pirâmide que reconhecemos hoje. Durante seu reinado de 45 anos, ele construiu 3 pirâmides. Suas 2 primeiras tentativas falharam, mas ele finalmente acertou com a Pirâmide Vermelha, que é considerada a primeira pirâmide verdadeira. Foi o filho de Snefero, Khufu, quem construiu a Grande Pirâmide de Gizé, a estrutura humana mais alta da Terra por quase 4.000 anos.
As pirâmides latino-americanas são semelhantes às primeiras pirâmides de degraus egípcias, mas foram construídas independentemente, sem conhecimento umas das outras. As pirâmides do Sudão foram construídas por volta de 700 a.C. e são altas, mas muito mais estreitas do que as do Egito. Como é que todas essas civilizações construíram essas coisas sem sequer enviar mensagens de texto umas para as outras? Afinal de contas, os astecas, os maias e os antigos egípcios eram os mais diferentes possíveis. Mas apesar de suas diferenças culturais, todos pareciam concordar em uma coisa: as pirâmides eram muito legais. As pirâmides de degraus estão em todo o mundo porque eram a maneira mais viável e estável de construir estruturas grandes e altas sem acesso a materiais de construção mais leves como madeira e metal. A forma triangular com base de 2,5 km quadrados é a melhor maneira de construir uma estrutura robusta, e uma estrutura em forma de cubo exigiria mais material para uma altura menor. Agora, no que diz respeito ao design da pirâmide, as pirâmides egípcias eram como triângulos gigantes, com uma base de 2,5 km quadrados, lados lisos e um topo pontiagudo. Já os astecas e os maias optaram por um visual de bolo em camadas, com degraus que levavam a uma plataforma plana no topo. Portanto, embora todas essas pirâmides compartilhem a mesma forma básica, elas têm seu próprio estilo exclusivo. Cada grupo construiu suas pirâmides usando diferentes materiais, técnicas e ângulos de inclinação. Portanto, embora possam ter se inspirado ocasionalmente no trabalho uns dos outros, eles estavam apenas fazendo o que queriam. As pirâmides egípcias tinham lados lisos e angulares, projetados para ajudar a alma do faraó a ascender ao céu. A pirâmide do Sol foi construída sobre uma série de cavernas que serviam de passagem para as divindades. Os maias construíram o templo de Kukulkan em Chichén Itzá para homenagear a divindade Kukulkan, geralmente representada por uma serpente. Apelidado de El Castillo, ele tem 91 degraus de cada lado, mais uma plataforma. São 365 degraus, um para cada dia do calendário maia. Diz aí, incríveis, como as pirâmides foram construídas. Para começar, foram os humanos que as construíram, não uma raça estrangeira vinda do espaço que aterrissou na Terra. Uma coisa que todas as pirâmides têm em comum é o fato de terem sido construídas sem ferramentas avançadas ou mesmo sem a roda. Foram necessárias muitas pessoas para construí-las, incluindo trabalhadores e arquitetos qualificados. Por exemplo, estima-se que 20 mil pessoas construíram a Grande Pirâmide de Gizé, e acredita-se que a maioria delas era de trabalhadores qualificados. A construção das pirâmides era um empreendimento gigantesco, que exigia anos de planejamento e esforço. A Grande Pirâmide de Cholula, no México, levou 600 anos para ser concluída. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo: uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha.
foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o pirâmide para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece irrealista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da esfinge na internet.
Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada.
Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro, pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes. Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos.
O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C.
O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta. A pirâmide mais antiga do mundo foi construída durante a última era glacial. E nem estou me referindo ao Egito. Estou dizendo que nossos ancestrais podem ter construído uma pirâmide há 27.000 anos em Java Ocidental. Gunung Padang não é exatamente uma pirâmide gritante, é mais um monte com enormes pedras espalhadas por toda parte. Mas a população local parece reverenciá-la, e isso há séculos. Foi só recentemente que as autoridades indonésias decidiram escavar um pouco mais fundo
para ver o motivo de tanto alvoroço. Elas acabaram encontrando os restos de um assentamento humano. Isso foi bastante inesperado, já que o monte é bastante alto. Essa escavação só poderia provar que havia humanos na área desde 45 a.C., o que parece razoável. Coube a um geólogo indonésio chamado Danny Hillman provar que Gunung Padang é a primeira pirâmide do mundo. Ele usou todos os tipos de novas tecnologias para apoiar sua afirmação, como a datação por carbono, que escava profundamente a terra e coleta pedaços inteiros de solo. Hillman encontrou camadas e camadas de construções, como se estivesse escavando Roma e encontrando edifícios antigos enterrados no solo. Sua pesquisa provou que havia cavernas e até mesmo salas lá embaixo, o que só poderia significar uma coisa: humanos. Quanto às rochas localizadas no topo do monte, elas provavelmente foram estrategicamente colocadas pelas pessoas que viviam ali na época. Elas precisavam de um lugar para meditar, então organizaram as coisas de forma harmoniosa. Suas superfícies lisas não seriam resultado de anos de erosão, mas obras de grandes esculturas. Os Michelangelos daquele tempo, digamos. Se tudo isso for real, então as civilizações humanas começaram muito antes do que pensamos. Nossos ancestrais, os humanos do Paleolítico, não tinham o que era necessário para que fossem considerados uma civilização, muito menos as ferramentas e o conhecimento para erguer pirâmides. Eles precisavam de muitas habilidades de alvenaria, que não estavam disponíveis durante a última era glacial. No entanto, muitos especialistas não compartilham desse ponto de vista. Eles poderiam acreditar na teoria de Hillman se ele tivesse encontrado evidências de carvão e fragmentos de ossos, mas não achou. Flint Dibble, outro arqueólogo, diz que, sem indícios concretos de atividade humana, não há prova de uma pirâmide real. Nesse caso, tudo que os dados provam é que o solo do monte data de 27 mil anos atrás. Ele acha que as rochas no topo do monte simplesmente escorregam colina abaixo, como as rochas normalmente fazem. Somente uma sociedade complexa teria conseguido construir uma pirâmide escalonada. Mas, de acordo com Bill Farley, o arqueólogo americano, não há razão para acreditar que havia assentamentos na Indonésia durante a última era glacial. A sociedade antiga, mais antiga de que se tem notícia com esse tipo de conhecimento, tem provavelmente 11 mil anos e ocupava a região da atual Turquia. Dê uma olhada. Göbekli Tepe também não é uma pirâmide, mas a construção monolítica mais antiga feita por humanos. No período neolítico, muitas pessoas se estabeleceram ali, e há provas disso. Por exemplo, as paredes do local estão cobertas de desenhos antigos de roupas e animais selvagens. Até recentemente, o título de pirâmide mais antiga do mundo pertencia a uma construção de 3 lados, conhecida como Djoser, no Egito. Ela está localizada a apenas alguns quilômetros ao sul do complexo de Gizé, em uma cidade chamada Saqqara, e entrou para a cultura popular mais de uma vez. No século XVIII, tornou-se uma característica comum nas pinturas europeias. Os jovens da elite cultural faziam um grand tour pelo mundo e Saqqara estava no topo da lista deles. Ela também foi apresentada no videogame Assassin's Creed, com uma representação digital muito mais precisa do que muitos desenhos históricos do local. Isso era algo muito importante no Egito Antigo, construir pirâmides para os reis passarem suas vidas após a morte. E se você achava que a de Khufu era a mais antiga do mundo, bem, Djoser foi erguida 70 anos antes. O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que os arqueólogos fizessem descobertas revolucionárias, e uma nova, ou melhor, antiga, pirâmide na América do Sul pode ganhar o título nessa disputa. Acontece que as pirâmides também estavam muito na moda nas Américas antigamente. Entre elas estão as icônicas do complexo de templos de Tikal, na Guatemala. As mesmas que apareceram no filme Star Wars 4. Mas para achar a mais antiga das Américas, é preciso ir ao Peru. Nas profundezas do deserto peruano, os arqueólogos se depararam com uma metrópole antiga e extensa conhecida como Caral. A princípio, eles acreditavam que o assentamento era muito recente, pois o local era complexo demais para que a tecnologia antiga pudesse lidar com ele. Como dissemos, trata-se de uma cidade desértica, como Las Vegas, mas sem toda a estrutura. Isso significa que não há acesso fácil à água. E para que locais assim prosperem, eles precisam de um sistema de irrigação considerável, o que nos leva de volta às tecnologias complexas. Os peruanos surpreenderam a todos com essa nova descoberta. Seu sítio era enorme, preenchido com um anfiteatro, casas e edifícios religiosos. Tudo isso provavelmente se estendia por 370 acres.
E quando os cientistas foram testar sua hipótese inicial, usando datação por radiocarbono, descobriram que a cidade provavelmente surgiu por volta de 2027 a.C. No local, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides que possivelmente são anteriores à de Saqqara. Até onde se sabe, as duas civilizações coexistiram no mesmo período, em partes opostas do mundo. Mas como os pesquisadores não conseguem identificar a idade exata das pirâmides de Caral, é muito difícil adivinhar qual concluiu a sua primeiro. Se ao menos tivéssemos uma bola de cristal. Acontece que a forma de uma pirâmide é algo que a natureza é capaz de produzir por conta própria, nos deixando um pouco confusos. Um exemplo clássico é Yonaguni, também conhecido como a Atlântida do Japão. O monumento inteiro tem o tamanho aproximado de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni data de 10.000 anos atrás. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é o patrimônio de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Para ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Deu uma olhada nessa piscina de formato triangular na superfície do monumento. Kimura acredita que é uma prova real da existência de humanos, pois esse côncavo em formato de triângulo é um símbolo histórico de fontes de água na região. Como acontece em muitos desses casos, nem todos os cientistas têm a mesma convicção. Para muitos, Yonaguni é provavelmente o resultado de milhares de anos de erosão, e o fato de um monumento ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que realmente não foi feito pelo homem. É claro que essas enormes colunas de basalto podem parecer as ruínas de um palácio, mas são provavelmente o resultado da intensa atividade vulcânica na região. E por falar em formações naturais que realmente parecem ter sido feitas por humanos, uma pirâmide em Marte tem sido um assunto muito discutido ultimamente. Os seres humanos têm tentado provar que existe vida ali há bastante tempo, mas alguns estão exagerando, dizendo que os pequenos seres verdes ou cinzentos construíram uma pirâmide no planeta para tentar desenvolver sua própria civilização. Essa foto foi tirada há mais de uma década pela Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO, mas começou a ressurgir recentemente. Ela mostra o que parece ser uma pirâmide de 3 lados. Algumas pessoas afirmam que o lado liso só poderia ser o efeito de um trabalho de outro mundo. Então, a ciência chega e explica que Marte abriga um dos sistemas de cânions mais profundos de todo o Sistema Solar. A chamada pirâmide está localizada na região conhecida como Kandor Chasma. Ela tem um monte de formações semelhantes que nada mais são do que o resultado da erosão. Aparentemente, não há nada de sobrenatural acontecendo ali. Uma história conta que 2 meninos gêmeos maias adoravam jogar bola. Claro, eles eram muito bons nisso, mas também faziam muito barulho quando jogavam. Os lordes do submundo logo se incomodaram com o barulho e convocaram os 2 meninos para o submundo, um lugar que os maias chamavam de Xibalbá. Assim que os meninos chegaram ao seu destino sombrio, foram submetidos a uma série de testes. Logo, os inexperientes meninos gêmeos falharam nos testes e perderam a vida. Mas isso não foi em vão. Esse triste acontecimento resultou no surgimento de uma bela árvore frutífera. Logo, uma jovem mulher viu uma bela fruta nessa árvore e se aproximou para colhê-la. Diz a lenda que logo depois disso ela deu à luz outro par de meninos gêmeos chamados Unarpu e Ixbalanque. Assim como seus ancestrais, esses gêmeos eram ótimos jogadores de bola, mas eram igualmente barulhentos e os lordes do submundo ficaram irritados novamente. Eles decidiram pedir a esse par de gêmeos que fosse jogar uma partida no submundo, na esperança de se livrar deles também. Quando os gêmeos chegaram, os lordes os enviaram por vários lugares assustadores. O primeiro foi a Casa Escura, que era como um breu. Em seguida, eles passaram pela Casa das Facas, onde tiveram que evitar se machucar. Em seguida, os gêmeos fizeram uma fogueira na Casa do Frio para não congelar e passaram pela Casa dos Jaguares, onde enganaram os animais para que não os comessem. Por fim, eles entraram na Casa dos Morcegos, onde pareciam ter perdido a sorte. Um dos morcegos conseguiu fugir com a cabeça de Unarpu. Os lordes então desafiaram os gêmeos a jogar bola com eles, mas os meninos estavam claramente em desvantagem. Ixbalanque colocou uma tartaruga nos ombros de Unarpu para compensar sua cabeça perdida, e eles começaram a jogar. Quando os lordes se distraíram com um animal perto da quadra, Ixbalanque roubou a cabeça de seu irmão e a colocou de volta no lugar.
Para a irritação dos lords, os gêmeos conseguiram empatar o jogo. O Narpu e Xbalanque continuaram a fazer uma série de truques para os lords do submundo. Um deles envolvia Xbalanque ferir o Narpu e depois trazê-lo de volta à vida. Os lords ficaram tão impressionados com o desempenho dos gêmeos que pediram que eles fizessem o mesmo truque com eles. É claro que os gêmeos concordaram, mas depois de realizar o truque em alguns dos lords, eles se recusaram a reanimá-los. Vendo o que havia acontecido, os lords do submundo admitiram a derrota e imploraram por suas vidas, prometendo nunca mais intervir na vida das pessoas. O Narpu e Xbalanque ficaram felizes por terem vingado seus ancestrais e conquistado o respeito dos lords. Diz a lenda que os lords do céu ficaram tão impressionados com os gêmeos que os levaram para viver no céu, transformando-os na lua e no sol. A civilização maia foi uma das sociedades indígenas mais dominantes da história, e seu folclore e suas tradições ainda são descobertos e estudados atualmente. Eles viviam em um território chamado Mesoamérica, formado pelo México atual e por partes da América Central, como Guatemala, Belize, Honduras, Península de Yucatán e El Salvador. Eles viveram entre 1800 a 900 a.C. e 900 a 1500 d.C. Além de suas lendas impressionantes, os maias eram inventores muito habilidosos. Eles são conhecidos por seus calendários, sistemas de escrita, métodos agrícolas e esportes. Sua escrita, por exemplo, foi encontrada preservada em edifícios e monumentos de pedra, bem como em livros raros e cerâmicas. Trata-se de um sistema composto por mais de 800 hieróglifos em várias combinações. Dizia-se que cada um desses sinais representava uma sílaba. Seu sistema de escrita foi decifrado por acidente por Tatiana Proskuriakov, uma mulher americana que inicialmente estudou para ser arquiteta. Como não encontrou emprego em sua área, ela acabou se tornando pesquisadora dos maias, apesar de não ter formação acadêmica para tal. Ela foi a primeira a perceber que o glifo maia do sapo levantado significava nascimento e que o glifo da dor de dente significava a data em que o rei subia ao trono. Isso tornou mais fácil para os cientistas identificar as datas de nascimento e os nomes dos governantes de uma dinastia maia específica. Eles também inventaram o conceito de zero, que é visto como uma das maiores inovações da matemática, da física e da história da humanidade. É claro que, já naquela época, as pessoas entendiam a ideia de não ter nada, mas o conceito de zero como um número é uma invenção relativamente nova. Um fato interessante sobre os maias é que eles gostavam muito de chapéus. Quanto maior fosse o seu chapéu, mais importante você parecia. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também fazia com que parecessem mais altos, o que era muito importante para a estética deles. Os maias também criaram um dos calendários mais intrincados e complexos da história da humanidade. Foi o primeiro a usar o zero como espaço reservado. Seu calendário terminava em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditarem que isso significava o fim do mundo. Obviamente, esse não era o caso. Aconteceu que a data coincidiu com o fim de um ciclo de anos maia. Mas, por mais avançados que fossem em ciência e astronomia, eles cometeram alguns erros. Um deles era a crença de que o mundo era plano. Sua teoria era de que os 4 cantos do mundo eram vigiados pelos senhores irmãos que impediam que o céu caísse sobre suas terras. No entanto, é de se tirar o chapéu para seus cardápios, pois eles eram conhecidos consumidores de chocolate. Eles transformaram o consumo de chocolate em uma forma de arte. No entanto, a bebida que eles faziam com ele não era exatamente como o chocolate quente que apreciamos hoje. Sua receita incluía a mistura de cacau com água, mel, pimenta, fubá e outros ingredientes para fazer uma bebida espumosa e picante. O ritual de beber cacau era uma parte crucial de suas celebrações. Ainda não terminamos de descobrir todas as partes incríveis de sua arquitetura e civilização. Há apenas alguns anos, uma pirâmide maia foi encontrada em Toniná, no estado mexicano de Chiapas. Estima-se que ela tenha mais de 1000 anos. A razão pela qual ela escapou dos arqueólogos por tanto tempo foi o fato de estar escondida sob o que se acreditava ser uma colina natural. As ruínas de 2 cidades maias foram descobertas recentemente no estado de Campeche. Por que não as encontramos até agora? Bem, elas estavam ocultas por uma vegetação muito densa, o que dificultou o acesso dos arqueólogos. Os maias não desapareceram simplesmente. Seus descendentes ainda estão por aí hoje, muitos deles optando por viver em suas terras ancestrais. Você pode encontrá-los na Guatemala, por exemplo, onde o povo maia constitui a maioria da população. Em geral, o grupo étnico maia contém pessoas que falam diferentes idiomas maias, como o Yucatec, Quiche, Quechua ou Mopan.
Eles não tinham ideia do que era um dia de spa, mas os maias realmente gostavam de suar de vez em quando. Foram descobertas tendas de suor ao redor de antigos locais maias. Elas eram construídas de pedra ou adobe. Essas tendas eram uma parte essencial de seus rituais de limpeza e saúde. Uma das mais antigas tendas de suor foi encontrada em Cuello, no norte de Belize, e parece datar de 3.000 anos atrás. Uma das partes mais importantes da cultura maia era um jogo de bola que eles chamavam de pits. Ele tinha um significado tanto político quanto espiritual. Podemos ver quadras em partes importantes dos sítios arqueológicos maias. O principal objetivo do jogo era passar uma bola de borracha por um aro de pedra muito alto sem usar as mãos. Basicamente era uma combinação de futebol e basquete. No entanto, podia ter consequências graves. O perdedor poderia às vezes até perder a própria vida. De fato, eram apostas altas. Por causa desse jogo e da necessidade de bolas saltitantes, o povo maia foi uma das primeiras culturas a usar a borracha. Eles a fabricavam usando látex natural. Havia diferentes tipos de borracha, dependendo das substâncias naturais com as quais o látex era misturado. E isso, meu amigo, é como a bola quica. Desculpe, mas você me conhece, não consegui resistir. Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é, isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Olli Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses.
Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua... A Grande Pirâmide de Gizé foi criada como local de descanso final do faraó Quéops do Antigo Egito. Segundo a lenda, o líder francês Napoleão entrou na Grande Pirâmide e voltou parecendo abalado e super pálido. Ele nunca revelou o que viu lá dentro, mas disse que o que quer que tenha sido o afetou pelo resto da vida. Quando Napoleão entrou na pirâmide, ele teria caminhado por uma passagem super apertada e ascendente. Ele então passara por outra passagem conhecida como Grande Câmara.
Esse corredor teria sido muito mais alto do que o anterior e também teria paralelepípedos. Aí ele chegaria à Câmara do Rei, a peça central da Grande Pirâmide, que estava alinhada com enormes blocos de granito. Mas não teria parecido tão grande quanto podemos imaginar. Não há hieróglifos decorando suas paredes, pois os egípcios só começaram a decorar as câmaras funerárias das pirâmides muito depois. As tumbas do faraó no fundo da pirâmide também teriam sido preenchidas com tesouros, desde pedaços de ouro até as joias mais caras. Mas tudo isso teria sido saqueado há muito tempo. A única coisa que provavelmente teria sido deixada lá era um enorme sarcófago que teria certa vez contido a múmia do rei. Ele também teria que passar pela Câmara da Rainha. No entanto, essa sala provavelmente não tinha rainhas, já que as pirâmides geralmente eram construídas para apenas uma pessoa. Há túneis misteriosos que saem daqui. Até hoje, ninguém tem certeza para que eles serviam. E essa não é a única coisa misteriosa e assustadora que Napoleão pode ter encontrado, já que as histórias de faraós deixando maldições antigas sobre pirâmides são famosas. Muitas pirâmides tinham avisos escritos do lado de fora, contando coisas aterrorizantes que aconteceriam com aqueles que entrassem e perturbassem a paz. Podemos não saber exatamente o que Napoleão encontrou na Grande Pirâmide de Gizé que o assustou tanto, mas sabemos com certeza o que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio que tinha apenas 8 ou 9 anos quando subiu ao trono. Ele se tornou um fenômeno cultural quando seu túmulo foi descoberto quase completamente intacto em 1922. Sua pirâmide fica no Vale dos Reis em Tebas, atual Luxor, que fica no Egito. Ao contrário da Grande Pirâmide, a tumba de Tutancâmon estava coberta de belas decorações nas paredes. As paredes contavam a história de como ele viajaria para a vida após a morte através do submundo. Os egípcios acreditavam que todas as pessoas teriam de fazer essa jornada e, portanto, enchiam seus túmulos com objetos e pinturas para ajudá-las a chegar lá. Também existiam feitiços pintados nas paredes. Eles acreditavam que isso ajudaria as pessoas a passar para o próximo reino. Essa jornada seria bastante longa e, por esse motivo, os antigos egípcios também enchiam as pirâmides de comida. A pirâmide de Tutancâmon tinha 8 cestas de frutas. Até mesmo encontraram o fruto da palmeira do lá dentro. Os quartos estavam cheios de móveis, estátuas, roupas e bastões, entre um monte de outras coisas. Você provavelmente também encontraria muitas roupas e joias caras nas pirâmides. Os antigos egípcios queriam que seus ancestrais viajassem com estilo para a vida após a morte. Eles colocaram Tutancâmon em seu local de descanso final com mais de 50 peças de roupa, todas da mais alta qualidade. Havia túnicas, cachecóis, luvas e cocares, além de muitas joias. Pulseiras, pingentes, colares, anéis e escaravelhos para proteção foram encontrados lá dentro. Cada um deles era feito de ouro ou pedras preciosas. Havia também leques feitos de penas de avestruz para o faraó poder espantar o calor do quente sol egípcio. Mas a temperatura dentro das pirâmides nunca ultrapassava 20 graus Celsius. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de ar-condicionado incrível que ainda não entendemos completamente até hoje. A pirâmide de Tutancâmon também continha 130 bengalas feitas de ébano, marfim, prata e ouro para ajudá-lo em sua jornada. Havia 3 carruagens escondidas caso ele se cansasse de tanto caminhar. Também colocaram 11 remos em seu interior, mas não havia sinal de barco algum. As pirâmides estariam repletas dos aromas e perfumes favoritos do faraó. Durante a escavação da pirâmide de Tutancâmon, rapidamente ficou claro que ela havia sido saqueada durante os tempos antigos. Tinha danos nas portas e vestígios de óleos deixados em frascos vazios. Parece que alguém invadiu a pirâmide em busca de ouro e dos aromas, perfumes e óleos que haviam sido deixados para o rei Tut. Ainda havia um pouco de perfume que era feito de óleo de coco e incenso, deixado em uma garrafa. Parece que o faraó Tutancâmon adorava jogos de tabuleiro. Havia um conjunto de scenê de viagem feito de marfim em sua pirâmide. Embora não saibamos ao certo exatamente como jogar esse jogo, descobrimos que era uma espécie de versão egípcia antiga do gamão. Um jogo para 2 jogadores, onde o objetivo era derrubar seu oponente do tabuleiro. Mas não sei bem com quem a múmia de Tutancâmon deveria jogar. Os antigos egípcios tinham alguns rituais que podem parecer muito estranhos para nós. Por exemplo, eles costumavam raspar as sobrancelhas se perdessem um gato. Portanto, não é muito surpreendente que tenham colocado algumas coisas muito estranhas nas pirâmides. Os arqueólogos descobriram uma coleção de gatos e escaravelhos mumificados em pirâmides que datam de mais de 4.000 anos.
Eles foram encontrados nas pirâmides de Saqqara, que fica no sul do Cairo. Também encontraram-se vários kits de maquiagem e espelhos. A maquiagem era usada orgulhosamente por homens e mulheres nos tempos do Egito Antigo. O delineador era o cosmético mais popular. A Pedra de Roseta foi uma das maiores descobertas já feitas em pirâmides. Foi encontrada por Napoleão Bonaparte e sua equipe. É uma rocha de granito preto que remonta a 196 a.C. Está transcrita em grego, demótico e hieroglífico. Quando foi traduzida em 1822, obtivemos a chave para entender os hieróglifos do Egito Antigo pela primeira vez. A descoberta da múmia da rainha Hatshepsut em 1903 mudou nossa compreensão dos egípcios para sempre. Depois que ela faleceu, seu sucessor Tutemés III removeu a maior parte das evidências de seu reinado. Então basicamente não sabíamos nada sobre a primeira grande líder feminina do Egito. Ela agora se tornou uma das poucas e mais famosas faraós do Egito. O faraó Quéops tinha até um barco inteiro em sua pirâmide. Arqueólogos descobriram mais de 1.200 peças de um barco gigante perto da grande pirâmide de Gizé. Eles reconstruíram o barco e tem incríveis 45 metros de comprimento. É provavelmente um barco solar que foi projetado para transportar o rei ressuscitado com a divindade Ra. Curiosidade: a pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Halicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Essa pirâmide também foi a estrutura artificial mais alta do mundo por 3.800 anos e é a maior pirâmide do Egito. Foram necessários impressionantes 2,3 milhões de blocos de calcário e alguns pesavam até 80 toneladas. Foram precisos incríveis 100.000 trabalhadores e 23 anos para ser construída. Sua altura original era de 147 metros. Em 2017, os arqueólogos descobriram algo estranho na Grande Pirâmide do Egito. Há um espaço vazio oculto com pelo menos 30 metros de comprimento, e ninguém realmente sabe por que está lá ou o que realmente está dentro dele. Esse espaço estranho é a primeira estrutura interna descoberta dentro da pirâmide de 4.500 anos desde 1800. Os cientistas usaram raios cósmicos para detectar esse espaço, mas ainda não estão perto de descobrir o que há lá dentro. Os antigos egípcios tiveram muito cuidado ao construir as pirâmides, e tudo era estrategicamente colocado de forma estruturalmente sólida. Por isso, é super improvável que esse espaço tenha se formado por blocos que tenham caído ao longo do tempo. Muitas pirâmides também continham pequenas estatuetas chamadas Chabit. Elas representavam atendentes. Eles acreditavam que as Chabit viriam à vida para servir os faraós na vida após a morte. Mas é incrível que todas essas coisas realmente caibam dentro da pirâmide. Na verdade, não há uma enorme quantidade de espaço nessas estruturas. Elas são quase apenas rocha.